só também pegando esse ganchinho, o que o senhor acha do papel do engenheiro politécnico, ou nós que seremos, enfim, futuros engenheiros, espero que tudo dê certo, para a sociedade no quesito vanguarda tecnológica, de sermos tecnologia de ponta e sermos modelo para a engenharia e para a construção civil. Vamos pensar em escala, não só estadual, vamos pensar em escala nacional. Qual o papel do engenheiro politécnico para a sociedade? Bom, o engenheiro politécnico é escala mundial. Hoje ele não tem mais só escala nacional, como eu tenho ex-alunos trabalhando em vários lugares, inclusive em Espanha, França, Portugal. Um desses meus alunos tinha cidadania portuguesa, ele me encontrou no último dia lá, quando ele estava na Poli, ele ia viajar para Portugal para trabalhar em Portugal. Ele vai trabalhar em qualquer canto, né? É um pouco essa visão globalizada, onde a competência do Politécnico pode servir no Brasil, pode servir fora, mas obviamente a gente tem que pensar primeiro no Brasil. Por que primeiro no Brasil? Porque nós somos sustentados pela sociedade brasileira. Então, um pouco que me deixa, digamos, entre aspas, chateado, né, é que a gente investe um monte na formação do engenheiro na Poli, ele vai pegar todo esse investimento e vai gerar frutos em outros lugares. É um pouco frustrante. Isso é não culpa deles, mas acho que é uma culpa das lideranças políticas que tivemos no Brasil, e tiraram horizontes de felicidade dos jovens. O jovem tem que ter esperança, ele tem que ter gana de trabalhar no seu país, ele tem que ter esperança. E quando a gente vê esses políticos recentes que tiraram muito da esperança dos jovens, que eu vi o quanto de vocês se animou em ir para o exterior, isso é um sinal do grande fracasso que nós tivemos das lideranças políticas do país, infelizmente. Agora, apesar disso tudo, a gente tem uma função, como sempre teve o Politécnico, porque o Politécnico ele jamais tem zona de conforto. Ele entra na Poli e a zona de conforto dele desaparece. Né? A primeira aula de cálculo, né? Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu me meti? Né? Falei, bom, na segunda deve melhorar, e só ficou pior. Né? E a nota da primeira provinha, que eu estudei em uma semana, não era nem a prova, era a provinha e veio lá 1. Eu achei que tinha esquecido um 0, deveria ser 10, mas não, era 1 mesmo, era o meu nome e era 1. Aquilo é inesquecível, essa sensação de, meu Deus, que fria. Quem Olha, professor, a gente tá rindo, mas é porque eu e o João, a gente tem um trauma, assim, complicado em cálculo 1. A gente tem um trauma enorme, assim. Nossa, minha P2 de cálculo 1 foi uma... Meu Deus do céu. Minha P2 de cálculo então, 1 foi um tiro de 12 na testa. Mas a vida é essa na Poli. A gente já fica fora da zona de conforto o tempo todo. Por que a gente vai sair da Poli para depois abraçar a zona de conforto simplesmente? Parece que a gente foi treinado para ser um super atleta para depois ficar na frente da televisão tomando cerveja e comendo salgadinho. Não tem muito sentido isso. Né? A gente é treinado para ter um bom desempenho. Então, na Poli, o indivíduo é treinado para ter um bom desempenho fora da zona de conforto. E trabalhar com inovação tecnológica, trabalhar fora dos protocolos é para quem está acostumado a trabalhar fora da zona de conforto. Para o engenheiro que quer trabalhar na zona de conforto, ele vai seguir o protocolo, vai seguir a recomendação, a norma. Não, eu faço o que a norma mandou. Não, eu sempre fiz assim, eu sempre vou fazer desse jeito. Ah, mas isso aqui é novo, é total novidade, a gente precisa só investir mais, dar um pouquinho mais. Não, pelo amor de Deus, já estou com tudo resolvido desse jeito. Você vai me arrumar essa dor de cabeça agora. Então, nós temos que parar com esse comodismo. E o Politécnico tem que tirar um pouco dessa experiência, desses desafios constantes que teve durante o curso, para botar na linha direta, digamos, de resolução do problema da sociedade. O que eu vou sair aqui da zona de conforto para arrumar alguma coisa nova, diferente e fundamentada. E esse é o ponto básico, a Poli não deixa passar. Tem que estar bem fundamentado. A gente não vai matar ninguém com uma solução inovadora, mas ineficaz do ponto de vista técnico. A gente não pode fazer isso. E essa carga teórica, essa carga técnica de ter na Poli tão forte, justamente para garantir que a gente possa fazer alguma coisa diferente, mas fundamentada. Então, o papel do Politécnico é de ser liderança. Uma vez eu fui dar uma aula
para o pessoal de uma determinada obra, que não vou poder dizer qual é, né, para encarregados, engenheiros, né, e teve uma hora que um dos encarregados falou, professor, aqui a gente tem bons engenheiros, mas a gente só fica com um politécnico só por vez. Eu falei, um politécnico só por vez? Sabe como é que é, professor? Ele tem muitas ideias, né? Então ele fica inventando moda o tempo todo, deixa todo mundo maluco, então a gente tem que ter um só. Aí aparece alguma coisa que ninguém quer fazer, não sabe como resolver, a gente bota na mão dele, ele fica ocupado e feliz, enquanto que os outros vão tocando a obra, entendeu? É um pouco isso, né? O cara que vai trabalhar fora da zona de conforto é o politécnico, ele que vai inventar alguma coisa, trazer alguma solução. Para seguir protocolo, olha, o politécnico não é bem equipado para isso, né? Ele pode ficar um pouco, como é que eu vou dizer, frustrado, né? Por estar sendo, digamos, atuando muito aquém daquilo que ele poderia produzir. Justo. É que depois de mecânica dos fluidos, a gente aprende uns métodos não tradicionais de resolução de questões. Assim. Sim, mecânica dos fluidos é inesquecível. Inesquecível. Nossa, nem me fale. Mas, professor, isso que o senhor estava falando principalmente sobre, né, a evasão de politécnicos do país, eu queria também eu queria entender isso, porque é uma questão até um pouco pessoal minha. Eu estava até conversando com a minha namorada esses dias. Eu, particularmente, eu não acho que a política hoje no Brasil... na verdade, assim, o Brasil ele sempre foi o país do futuro. Sempre foi. Eu conheço desde as músicas do Legião Urbana falando isso, quando eu era adolescente, enfim. Sempre é o país do futuro. Parece que esse futuro nunca chega. E eu não sinto que eu sou obrigado, como pessoa, a mudar esse país. Eu não sinto que eu seja eu que tenho que ser a mudança, entende? Eu não sinto isso, eu não penso isso. Mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, eu entrei na Poli, eu tenho um ensino de ótima qualidade, fruto do dinheiro público. Então, assim, parece que para mim vem um certo dilema entre eu estou sendo financiado pelo Estado, que eu particularmente não gosto, digamos assim, não me sinto confortável. Não gosto é um eufemismo grande, mas de outro lado eu sinto que eu queira sair daqui. Então, como é que o senhor vê essa história? O senhor acha que quando a gente entra na Poli, quando a gente assina de fato a matrícula, a gente, de uma certa forma, a gente assinou um contrato com a sociedade? Olha, sim, com a sociedade sim, com os governos não. E a gente tem que separar essas coisas, né? Quando você vê um governante falando que é pelo governo, que sem o governo não vai acontecer nada, que isso para mim é uma atitude fascista, né? Que falava sempre tudo pelo Estado, tudo com o Estado, eu odeio esse tipo de coisa. E a gente aqui no Brasil às vezes faz essa confusão de misturar o Estado, digamos, o governo com a sociedade. Nós devíamos ter uma visão de sociedade brasileira, nós devíamos ter uma visão de nação, de identificação de uma coisa preciosa, que foi a nação que acolheu meu avô quando emigrou de Portugal, e o meu avô amava de paixão esse país porque deu espaço para ele poder trabalhar e levar a família adiante, com gente muito boa, com amizades que ele fez aqui e que o tornou feliz, ele deu esperança. Meu avô veio de Portugal num pós-guerra, numa situação muito difícil, o Brasil lhe animou a tocar a vida adiante, e a gente precisa ter isso reconhecido, um país que tem muitas virtudes, e eu sou muito grato a isso, né? Porque senão nem existiria. Essa aqui é a verdade. Agora, hoje, a gente confunde, porque os nossos governantes, parece que qualquer solução para a sociedade vai ter que passar por eles. Parece que tudo só vai acontecer se tivermos uns bons governantes. Gente, a gente só teve governante, digamos, de difícil adjetivação nesses momentos, né? Abaixo da média. Abaixo da média. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Falando umas coisas que eu não quero nem entrar em muitos detalhes, e pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de cima, pode ser de baixo, tanto faz. A gente vê os candidatos a vereador, que é um pouco retrato, né? É um pouco assim, vai fazer o quê lá, meu Deus do céu? Vai trazer o quê de benefício? Então, e o país segue adiante. O país
funciona. Nós vemos um monte de coisa que funciona nesse país, apesar dos governantes. E a gente tem que mudar esse raciocínio. Vamos fazer a nossa parte. E um pouco isso, essa visão que a gente precisa mudar, é, olha, o governante pode ser um lixo, mas a nação é um negócio incrível. Nós temos uma nação plural, fantástica, né? E a gente tem que valorizar essas virtudes que o Brasil tem. Então, só um exemplo, né? Quando eu estava lá na Catalunha, eu andava na rua e com essa minha cara ibérica, muita gente vinha falar em catalão comigo e eu não entendia nada, né? Eu falava, perdão, né? Perdão, né? E já empezava a falar em espanhol para entender que não era de allá, não. Isso, o pessoal pediu desculpas, né? Mas todo mundo achava que eu era catalão igual, quando eu andava na rua, como os meninos que estavam procurando uma pista de skate, que nos faziam entender de onde era, eu menos ainda, onde é que era a pista de skate que eles estavam procurando. E a Catalunha está num movimento separatista grande já há um bom tempo, né? E veja, eu não era nem da Catalunha, o pessoal já achava que eu era catalão. Agora, qual que era a diferença assim da cara, né, do cara de Madrid para da Catalunha? Gente, é muito difícil dizer de onde é um, de onde é outro, andando pela rua. Então, são todos a mesma cara, como eu brinquei com um amigo meu lá, que era separatista, que eu nem quero entrar no mérito se deve separar ou não. Eram todos com a mesma cara, se julgando diferentes. No Brasil, a gente tem de tudo. A gente tem preto, tem japonês, a gente tem branco, a gente tem índio, se tiver verde, a gente tem também, se tiver azul, a gente tem também. E como nas festinhas que tinha de aniversário aqui em casa, né, que tem um padrinhos da minha filha, que é um japonês casado com italiana, o padrinho da outra filha é um negro casado com uma alemã, aquela mistureba toda, e todo mundo achando que era brasileiro, é tudo normal. É incrível. Isso é uma virtude fantástica da nossa sociedade. Uma sociedade rica, plural, né? E que a gente tem que valorizar, como esses meus compadres, né? Um japonês, o outro é negro, e a gente se acha irmão, quer dizer, se lida como se fosse irmão. E qual é o problema da cor? Não tem problema nenhum, a cor não é nem problema, nem solução. A gente se encara como brasileiros com uma mesma identidade. E isso é fantástico. A gente tem que aprender a tirar esse sinal de valor da nossa sociedade, não aquilo que o político fala. Eu nem quero... também, né? Exato. Então, a gente tem que pensar que o nosso retorno é para a sociedade que não é o do governo. O dinheiro que está vindo para a gente tem um atravessador que, às vezes, é um canalha. É um canalha, que ele, no atravessar, ele dá um jeitinho de sobrar alguma coisa para o bolso dele. É o corrupto. É o atravessador que tira a sua parcela quando não devia estar mexendo em nada. Esse é um canalha. Agora, quem está pegando o ônibus e comendo feijão e tudo mais, ele está contribuindo para a gente, ele merece o retorno, porque ele não tem culpa, né, do canalha que virou governante, em vários casos, né? Então, nosso retorno social é para essas pessoas. Né? É para quem bebe água. E a gente tem que garantir água para a cidade de São Paulo no futuro. O professor Coqueu Errara sempre falava que a gente tinha que se preocupar muito com isso, porque era a garantia da sustentação da sociedade. E é o que a gente tem que fazer.